Pessoal, no que tange a questão de nós tomarmos a rédea para medicarmos a nós mesmos, isso traz de um chamamento que vai passar por uma urgência, porque, como vai ser dito em Missionários da Luz, no capítulo Obsessão, somente o doente, voluntariamente convertido em médico de si mesmo, atinge a positiva cura. Nesse sentido, que quando a gente fala do doloroso quadro das obsessões, se a vítima ela capitula e se permite, dando-se por destruída, e nesse sentido ela vem a, sem condições, tombar inerme diante da situação de obsessão que ela sofre ante o adversário, vai totalmente entregar-se-lhe e torna-se possessa, após ter se transformado à mercê do perseguidor via autômato, um fantoche na mão do inimigo. Por isso que quando a gente fala a questão de uma vontade indecisa e frágil e incipiente, imatura, isso vai me fazer me habituar com a atuação persistente do verdugo e eu vou acabar numa viciação, num círculo de irregularidade, de corrigenda muito difícil, porque vai se tornando mesmo uma dependência que eu crio da ação verdugosa, em que isso se torna uma cristalinização, enquanto aí algo que endurece na minha mente, enregela, e essa monoideia num feedback retroalimentativo vai dizer que eu vou ter me convertido num polo de atração vigorosa mental para o algoz mesmo. Nesse sentido, os benfeitores, quando olham uma capitulação nesse sentido, que eu permita, diante da obsessão sobre mim, eles vão ter suas atividades assistenciais em minha direção circunscritas a trabalhos meros de socorro, objetivando longínquos resultados. Agora, quando o enfermo é encontrado de fato interessado na cura própria, valendo-se dos recursos que ele recebe para aplicá-los na interna edificação, então é possível prever imediato triunfo. Que tem a ver aí com essa conduta que eu assumo diante de mim mesma e que tem a ver com uma decisão, porque mesmo que hajam aí forças contrárias ao meu intento, tentando me desmantelar e fazer vencer uma nefandade, eu sustento um nobre mental. Como hoje nós estávamos tendo uma conversa com alguns adolescentes em que faláramos a questão das ideações suicidas, do suicídio direto, do suicídio indireto e das autoabordagens conosco mesmo, enquanto tentativa de superar esse estado de coisa, que se expressa, por exemplo, nos vícios de todo porte, nas automutilações, inclusive nas depressões gravosas, quando a gente acaba deixando chegar nesse ponto, às vezes porque uma desistência pode já ter acontecido dentro de nós, em relação a nós mesmos. E nós faláramos que quando alguém chega no ponto, por exemplo, de uma depressão grave, que ele entra dentro do quarto e coloca um chumacho de algodão na fresta da janela para não entrar nenhuma fresta de luz, porque ele quer ficar num breu,
Alguém que está fora daquele quarto precisa procurar os recursos para esse que está dentro do quarto, porque esse que está dentro do quarto em depressão grave não tem força para fazer isso por si mesmo, porque ele já capitulou diante ali daquele quadro adoecitivo. Inclusive, uma adolescente comentava da mãe dela que está permanecendo dentro desse quarto e eles puseram ali uma fechadura de fora de maneira a viabilizar abrir esse quarto por fora, mesmo que esteja trancado por dentro, para que pudesse ser canalizado esse auxílio para essa mãe de maneira mais efetiva, porque essa genitora está aí num quadro de gravosa depressão e essa filha está procurando tanto a questão da espiritualidade, quer levar ela no centro espiritual ali que ela participa junto com ela, porque se falar para ela aí, a pessoa que está com depressão nesse estágio não tem força. Então o outro leva esse indivíduo adoecido para o centro de oração, seja ali no centro espírita ou de outra fé religiosa, e chama esse indivíduo adoecido mentalmente para rezar, para incluir a oração diária na sua rotina, que é muito importante, como o evangelho no lar, pôr o copo de água para frutificar. E vai também procurar colocar esse indivíduo adoecido psiquicamente em grupos de utilidade, onde ele possa, de alguma forma, se sentir útil naquilo que ele esteja fazendo. E isso, gente, às vezes dentro de casa mesmo. Porque às vezes não precisa de eu entrar no grupo que distribui pães para os andarilhos, para auxiliar ali. Se eu conseguir sair de dentro do quarto e passar um pano na sala, limpar a pia, lavar a louça, dar comida para os cachorros, dar banho neles, levar eles para passear, dar a ração do gato, trocar água, eu já estou sendo útil. Isso é de enorme valia para o meu processo ascensional, para ir me sentindo melhor comigo mesma. E a questão do tratamento profissional, porque quando o indivíduo tomba numa condição assim, seja da própria depressão gravosa, seja a questão de uma ansiedade mórbida, que é o transtorno número 1 nosso na atualidade, o indivíduo não dá conta de marcar com um psiquiatra e ir, de marcar com um terapeuta e fazer a frequentação, de marcar aquele exame que precisa ser feito, ir lá, realizá-lo, pegar o resultado e levar no esculápio que o requeriu. Então, aquele que está próximo precisará tomar esse avante para fazer a marcação daquela consulta, daquela especialidade, seja um psiquiatra, seja um endocrinologista, seja o imunologista, aqueles que vão ali poder, de alguma forma, contribuir para a abordagem que vai precisar ser feita, de recuperação, que inclui, inclusive, a medicação, que nesse ponto será necessária. E nesse sentido, que se considerarmos aquele que está próximo, como essa filha disse, que marca o terapeuta para a mãe e vai com ela. Naturalmente que ela entra ali dentro do quarto para poder fazer o momento privado com o terapeuta, mas essa filha leva, acompanha ela no médico que ela precisa ir, porque aquele que está num quadro de se sentir enfraquecido e impotente para poder fazer essas ações precisa dessas intervenções
vindas de fora na sua direção, até que ele possa se fortalecendo a partir da questão da espiritualidade e, com isso, ir, então, conseguindo dar passos até que chega aquele momento que o indivíduo já consegue por ele mesmo fazer o seu autocuidado. Nesse sentido que um adolescente tinha comentado, se no caso, ao invés de ser um indivíduo ideando tirar a própria vida, se o caso fosse uma pessoa ameaçando a outra de assassinar. E nós, inclusive, conversávamos a importância do perdão, porque quando a gente pega, por exemplo, a situação do mundo hoje, em que a gente tem, por exemplo, ali na faixa de Gaza, ou mesmo ali Rússia com Ucrânia, e regiões ali da África, dentre outros locais em que a gente tem duelos que são guerras de povos a povos acontecendo, em que populaços digladiam uns com os outros, vai acontecer que a gente já não sabe como que começou aquilo e a gente já não sabe dizer a questão de certo e quem está errado, porque na verdade, quando chega nesse ponto, ambos estão envolvidos, com lama até a cabeça, porque se permitem continuar aquele duelo. E nesse sentido que, quando a gente considera, por exemplo, a questão da vingança, ela não sacia, até pela cegueira que o indivíduo é tomado, pelo desequilíbrio que passa a comandar um indivíduo que está sob esse tipo de ódio, ele não encontra o fim da sua saga infeliz. E aquilo sempre é algo que ele quer devolver pior e não se encontra já com aquilo resolvido. Porque a vingança vai pedindo outra, que vai pedindo outra. E nesse sentido que, se uma das partes não rompe aquele ioiô e corta o liame que liga aquela situação nefanda, aquilo não acaba. E é, infelizmente, aquilo que acontece hoje, por exemplo, ali entre judeus e palestinos. Porque um faz uma coisa, o outro quer retaliar, e por aí não se termina o litígio e a indisposição que acontece ali. Por isso que Jesus sabia tanto disso, que ele já houvera nos dado aí esse caminho de rezar pelos nossos adversários, amar nossos inimigos e fazer o bem, quanto aí a atitude para aqueles que nos odeiam. E aqui entra aqueles que têm vingança. Nesse sentido que é uma proposta que Jesus vem trazer para nós, porque ele sabe que é a única maneira de romper as morbidades mentais que assolam as populações. E nesse sentido, inclusive, quando ele trazia para nós aquele que te bateu numa face, dê o outro lado, se a gente pegar, por exemplo, ali, quando ele houvera sido preso e que ele houvera sido esbofeteado, que ele vai dizer: se eu falei mal, me diga onde foi o mal da minha fala. Agora, se eu falei bem, por que me bates? Então, na verdade, essa fala de Jesus, ela vai trazer para nós de ajudar o outro na análise de si mesmo. Porque os sentimentos sombrios, eles nos cegam, eles nos obnubilam. Então, a gente fica também surdo às verdades. E acabamos perpetrando escândalos que, como Jesus vai trazer para nós, é necessário que o escândalo venha. Mas ai daquele pelo qual ele vem.
Porque a lei de causa e efeito, ela não precisa de que uma outra pessoa participe para funcionar na minha vida. Então, tipo, quando o indivíduo subiu uma dada escada para trocar uma lâmpada, desequilibrou lá em cima, caiu, bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano e veio a desencarnar. Algo ali da lei de causa e efeito funcionou num acontecimento como esse, que não precisou de outro participar do desequilíbrio desse indivíduo nessa escada, da sua queda e consequente desencarnação. Então, um acidente como esse que a gente ouve nos assusta, nos escandaliza. Normalmente, quando é um indivíduo assim novo, 60 anos para baixo, enquanto aí uma média de idade que a gente sabe que ainda tem muita vida pela frente, considerando anos, e vem acontecer algo nesse sentido, é um susto para nós. Como, por exemplo, um rapaz de 20 anos, que ele estava com uma dor de dente, veio a fazer um canal e inflamou o local ali que aquele canal aconteceu, deu uma septicemia, que é a septicemia, que é a contaminação generalizada no sangue, e ele desencarnou por causa de uma infecção do dente, com 20 anos. Então, nesse caso também, que nos escandaliza, nessa situação, foi uma infecção ali do dente dele, que levou o seu desencarne, não teve a participação de alguém. Mesmo se a gente considerar ali que aquele dentista fez a cirurgia ali no dente dele, e, portanto, participou para isso ter virado uma septicemia, mas não foi uma ação ali, propriamente dito, daquele dentista, que veio a levar à septicemia, mas algo do organismo dele que reagiu pela infecção que já estava acontecendo ali, mesmo fazendo aquele canal, deambulou no desencarne dele. Por exemplo, no acidente que teve dos nossos pais em 2007, que eles vieram a falecer, os 2 filhos do meu irmão de 5 e 11 anos e a esposa dele, na época com 29 anos. E ali, o nosso pai, quando estava na direção do carro, ele já estava com glaucoma, num estágio aí intermediário, ele já estava com alguma dificuldade de visão na época. Ele até usava um colírio no olho para a questão do glaucoma, mas o glaucoma, ele é uma doença que não dá sintomas e aquilo vai espalhando o olho do indivíduo, fazendo perder a visão, e acaba que, se não tiver um acompanhamento bastante próximo da situação, o indivíduo pode ter essa perda visional importante, que é irreversível, e só descobrir quando essa perda já aconteceu, e foi o que aconteceu com ele. E aí ele já estava com essa perda importante nas vistas, usava esse colírio para glaucoma, e ali dirigindo, ele foi tentar ali uma ultrapassagem, viu que vinha um bitrem e foi voltar para o lado que ele estava, e não deu tempo. Esse carro bate com esse bitrem e os 5 ali vêm a desencarnar na hora. Mas mesmo num caso como esses, em que a gente vê um acidente como esse e nos escandaliza, nosso pai ali naquele volante não teve uma responsabilidade direta, porque foi um acidente. Ele tentando fazer aquela ultrapassagem e percebendo que não dava, tentou voltar e não foi possível. Mesmo que ali, nesse caso, tenha alguém que fez uma ultrapassagem indevida para aquele momento, não houve intenção de perpetrar aquele estado de coisa. Agora, quando o indivíduo ele faz algo e tem alguma intenção, ou ele acaba aí tendo uma participação numa situação
em que leva sofrimentos para outros, a própria questão do desencarne. Então, vai significar aí uma complicação consciencial. E até mesmo, gente, quando o indivíduo participa de situações assim, em que ele não teve intenção, mas nós precisaremos ter o cuidado para que aqueles que estejam envolvidos numa situação como essa possam receber todo o nosso apoio para reconstruir seus conscienciais e saírem limpos mentalmente e reparadores da situação. E nesse sentido, por exemplo, de um relato de alguns anos atrás, uma senhora, hoje ela é casada e tem filhos, mas o primeiro casamento dela, o marido, ele trabalhava com a questão de transporte de areia e ele estava com um companheiro que foi fazer essa levação dessa areia que estava ali no caminhão, e quando foi entregar no local que seria aí o destino, que deveriam deixar aquela areia ali, acabou que o companheiro que estava fazendo o descarga da areia, ele desequilibrou, a hora que ele estava fazendo aquela calibração, essa areia virou em cima do outro companheiro, esposo dessa senhora, e ele acabou afogado na areia. E o colega que fez o desequilíbrio ali acabou sendo o pivô para a morte do outro na areia, criou uma dificuldade consciencial que o acompanhou, com o qual ele precisaria lidar e resolver. Porque nesse caso, algo está sendo avisado para ele e, nesse sentido, ele, de posse das informações que estão sendo transmitidas para ele naquilo que aconteceu, precisará montar esse quebra-cabeça e fazer as separações necessárias. Que não vai ser mais com esse companheiro que veio desencarnar, mas ele pode, ajudando outros, com os trabalhos que ele assuma a partir dali, vir a resolver o que aconteceu com aquele colega que, por um desatrelo dele, veio a desencarnar. A mesma coisa, a questão do nosso pai que estava ali naquele volante e, por uma ultrapassagem, no momento que não deveria ter acontecido, aconteceu aquele desencarne, com certeza, como ele também veio a desencarnar, ele já experimentou a consequência imediata ali do que aconteceu, inclusive com o próprio desencarne, porque é diferente quando o indivíduo é pivô para que outros desencarnem e ele continua encarnado. E o próprio fato dele também ter desencarnado naquele acidente, e depois o que aconteceria no subsequente, porque esse acidente foi em 2007, e já se passaram alguns anos, nós havíamos tido inclusive essa intuição de estarem reencarnados, aqueles que estavam ali naquele carro, mas eu tive, gente, certa noite, uma interação com ele, foi um encontro, onde eu fui avisada que ele estava bem. Pode ser que já reencarnado e fazendo um caminho até ali feliz, no processo dele da continuidade evolutiva que ele precisa viver. E nesse sentido que, quando as situações acontecem conosco e nós estamos envolvidos em determinadas questões que envolvem outras pessoas, a gente precisa ter essa
filtro, esse bom senso para analisar a nossa participação e o que isso está nos sinalizando. Como, por exemplo, um rapaz que tinha comentado que ele estava com um colega num carro, numa capital do Brasil, e era assim de madrugada, estava escuro. E eles estavam indo do local que eles estavam, parece que era um festejo, estavam indo para casa. E quando eles estavam ali atravessando uma rua que estava deserta, vinha um homem. E o colega dele que estava na direção estava numa velocidade acima da permitida. E quando ele viu que vinha um homem, ele avisou para o colega para diminuir a velocidade, porque havia um homem para atravessar a rua. Que era para o colega recuar e parando para que o homem pudesse atravessar. E o colega não deu ouvidos. Então, eles continuaram indo com o carro, ele pedindo para o colega para poder diminuir a velocidade e parar para que o homem pudesse passar. E como o colega não deu atenção, ele acabou que atropelou esse homem. E aí ele pediu para o colega para que parassem, para que fossem dar o socorro para esse homem, mas o colega, com medo pelo que tinha acontecido, fugiu. E ele foi junto, ele não concordou com aquilo que tinha acontecido, mas o colega não ouvia. E no que eles foram embora e deixaram o homem ali no chão, eles tinham ficado na dúvida se esse homem tinha desencarnado. E no dia seguinte, a dúvida dissipou porque teve a informação no jornal de um homem que estava atravessando ali de madrugada aquela rua e que foi pego por um carro que fugiu sem dar o socorro e que esse homem tinha vindo a desencarnar. E esse rapaz estava com um peso consciencial muito grande, porque ele se sentia partícipe. Porque mesmo ele tentando impedir o que aconteceu ali, ele estava junto com aquele colega que atropelou o homem. Então, de alguma forma, ele tinha coparticipado daquela situação. E mesmo ele tentando alertar o colega que precisaria diminuir a velocidade e parar o carro, primeiro para que o homem passasse, depois que ele já tinha atropelado o homem para dar socorro para o homem, não foi bem sucedido. Então, infelizmente, mesmo que ele tenha tentado fazer diferente, de alguma forma ele participou do que aconteceu ali enquanto desencarna daquele homem. E que ele precisa correr atrás de começar a resolver. Uma das maneiras que ele tem para começar a resolver sua mancha consciencial é falando a verdade. Então, a polícia tinha ali, pela câmera da rua, a questão da placa do carro que estava passando ali. E ele, então, não esperar a polícia bater na porta dele, procurar a polícia e explicar o que aconteceu. Mesmo sabedor de que isso poderia significar ele responder um processo. O colega vinha a ser preso, porque o colega estava no volante, que atropelou o homem e não deu socorro, e que levou o desencarne desse homem, porque ele ficou estirado no chão, ferido, sem receber o socorro que ele precisaria. Então, ele estava fazendo a partilha de que ele ia procurar os órgãos competentes, ali com a polícia, onde ele pudesse explicar o que tinha acontecido, porque é o começo para a gente desfazer esse nó que virou para ele. Porque quando a gente tem essa questão da gente falhar, a gente passa a dever para nós mesmos e perante a lei de causa e efeito. Não é nem com o que tinha desencarnado, mas primeiramente é com ele mesmo, essa dívida que ele faz, com a sua consciência, perante a lei de causa e efeito, que vai cobrá-lo. Então, por exemplo, se diante de uma situação dessa, ele opta por ficar em silêncio e não leva a verdade à tona, consequentemente, ele vai estar incidindo num outro erro após os que já aconteceram, ali, considerando eles naquele carro, que é mentir, porque nesse caso a omissão seria uma mentira, porque ele não estaria falando da participação deles, esperando que batesse na porta dele. E aí, nesse caso,
poderia inclusive, gente, redundar em obsessão desse homem que desencarnou na vida dele. Porque quando a gente tem um caso assim, vai acontecer que aquele que desencarna, devido à imprudência de um motorista e de quem estava junto, ele pode ver aquela situação que aconteceu, dar o perdão, então ele vai embora. Ele não vai ter mais que ver com aqueles que participaram do desencarne dele. Mas pode acontecer que aquele que estava ali naquela rua, atravessando de um lado para o outro e foi pego de surpresa por um automóvel e veio desencarnar, ele não tem a facilidade de liberar o perdão para aquele motorista. Pode ser que ele ainda seja apegado às coisas da terra, considerando o nosso estágio, falando de mim como espírito inferior. Pode ser que ele ainda tenha aí um apego com a sua casa, com os seus filhos, com o seu emprego. E o fato dele ter desencarnado não seja fácil para ele aceitar. Ele ter sido colhido da vida dessa forma, enquanto encarnado. E essa dificuldade que ele pode ter para se desligar das coisas da matéria pode, então, redundar numa revolta dentro dele, em que ele se enche de vingança por aqueles que participaram do seu desencarne e passa a obsedá-los. Porque nós estamos aqui num orbe de obsessões de todo porte. Porque quando a gente fala em orbes mais evoluídos que a Terra, não há mais obsessão, por causa do estágio evolutivo dos habitantes. Considerando, por exemplo, o mundo regenerado, não há caso de obsessão. Mas quando nós falamos de um orbe de prova e expiação, como a Terra, as obsessões assolam. E nós tanto somos obsedados quanto obsedamos se a gente não tomar cuidado. Por isso que essa vigilância e essa conduta, como vai falar aqui nesse recorte, em que o indivíduo, ele, ao invés de capitular sem condições ante o obsessor, onde ele então se entrega totalmente para esse obsessor, tornando-se possesso, e nesse caso ele vai ficar à mercê do adversário, do perseguidor, ele vai tomar a rédea da sua automedicação, do seu autoprocesso, até porque quando a gente considera, por exemplo, a questão de medicamento, é paliativo, por mais que seja necessário eu tomar um penso por um período, até por uma substância, seja do meu fígado, do meu coração, do meu rim, que não esteja funcionando corretamente, portanto não esteja entregando uma substância necessária para o metabolismo ali funcionar, vai acontecer que esse medicamento que eu tomo por um tempo para ajudar esse órgão meu que está debilitado numa determinada função a voltar a produzir alguma substância que ele precise, se eu não tomo a rédea do processo de automedicação, até mesmo aquilo que eu tomo enquanto uma draga, não vai surtir o efeito que precisaria. E aqui entra, inclusive, os casos de efeito colateral, que às vezes o indivíduo, ele precisa de um dado remédio, os efeitos colaterais vão se fazendo agressivos para ele, ele não consegue adaptar com determinado medicação que ele precisaria. Então, até mesmo quando a gente fala aquilo que eu recebo em termos de remédio e a forma como isso pode funcionar no meu organismo passa pela minha moral, pela minha vontade de me tomar e de ser cuidadora de mim mesma, ser terapeuta de mim mesma, ser médica de mim mesma. Por isso, gente, que
nós temos aí a questão dessa espiritual escola, onde somos chamados a sentir e viver internalizadamente no coração aquilo que recebemos de aprendizado. E nesse sentido que aquele que apregoe o nobre, ele deve praticar isso. Caso contrário, sua palavra vai ser carregada pelo vento, esmaecida, como eco simples de um vazio tambor. Agora, aquele que vive virtude enquanto grandezas no imo de si mesmo e também ensina, tem carregado o seu verbo de um positivo magnetismo, estabelecendo espirituais edificações nas almas de tantos quantos o ouça. Sem essa característica, a doutrinação ela vai ser vã, porque aquele que age sem autoridade moral age levianamente. E com isso que nós temos aí o exemplo dessa jovem que valorosamente reagiam e estava aí, diferentemente dos outros, que tinham aí ansiedade e insatisfação e, portanto, não suportavam a separação dos invisíveis obsessores. Por isso que nós poderíamos considerar que 90% dos casos obsessivos que temos na crosta terráquea constituem intricados e dolorosos problemas, porque o obsidiado padece de cegueira lastimável com relação ao próprio adoecimento. Porque, inclusive, gente, quando a gente fala a questão de analisarmos a nós mesmos, até para que possamos fazer um ajuizamento das nossas falhas, das nossas imperfeições, eu preciso ter um senso crítico minimamente desenvolvido, porque senão vai passar despercebido para mim a minha falha, a minha imperfeição. Que inclusive tem a ver com o despertamento consciencial do indivíduo. Porque eu posso até ter boa vontade em me refletir, em me analisar, em procurar capturar os momentos em que eu fali, que eu preciso consertar aquilo. Mas, se eu não tiver um senso crítico amadurecido, minimamente, eu vou tomar conta de algo que eu deveria ter feito, enquanto, na verdade, foi uma falha, foi uma consequência da minha imperfeição. Por isso que, quando nós temos essa percepção de que o Espiritismo ele vem nos oferecer esse areal, em que a gente, torcendo essa roupa, tirando até a última gota para nossa melhoria interna, caso contrário, vai acontecer que, pela personalista cristalização, não atenderemos ao chamamento da verdade. E com isso nos tornamos presa inconsciente e fácil, embora responsável, de inimigos perigosos das zonas de grosseiras atividades. Então, esse nível inconsciencial, onde nós, nessa personalização cristalinizada, a gente nesse endurecimento, nessa rigidez, nós aí seremos uma presa que a nós mesmos nos entregamos nas mãos dos verdugos,
que vão nos usar como fantoche. Então a gente verifica isso aí, devido a vigorosas ligações e profundas de mal dirigida afetividade, ou pelos laços detestáveis do ódio, que em circunstância toda é a desequilibrada confiança convertida em monstro. E por isso que nós temos a questão dos nossos sentimentos ascendentes, que vai dizer da solução que vai ser procurada para cada caso, porque cada caso vai ser caso. E por isso que não adianta apenas afastar o obsessor. Agora, mesmo se a gente considerar o afastamento do obsessor por esse afastamento mesmo, se nós de um instante para o outro rebentarmos seculares algemas forjadas em recíprocos compromissos da vida em comum, em que ambos se agarram ansiosamente um ao outro, porque compreendem que na dor dessa união permanece o preço de um dispensável resgate, nós vamos acabar destruindo ambos, que não estão preparados para essa separação abrupta. Por isso que quando a gente fala de libertação instantânea, são rasos os casos. É um ou outro. Onde então existe o fim de um processo redentor laborioso, ou então encontramos de fato aquele doente que a si mesmo faz violência, a fim de abreviar a necessária cura, que é quando Jesus traz para nós que o céu é para os violentos, que o conquistarão a preço do golpe do seu sangue próprio, querendo dizer para nós que somente aquele que consegue fazer violência a si mesmo, enquanto nesse heroísmo, a golpe de suor próprio, romper aquelas ações nefandas que o indivíduo recebe, modificando ao mesmo tempo seus gostos para desconectar dos malfeitores, esse então que vai conseguindo sustentar isso, tornando isso parte do meu normal, esse sim pode fazer o caminho de abreviar a cura imperativa, porque então ele consegue reharmonizações milagrosas, mas consegue. Ou poderá ser o fim já desse processo redentor laborioso, que já começou há muito tempo e que ali a gente percebe que termina. E nesse sentido que nós perceberemos que para a cura efetiva do nosso ser, precisará contar com essa vontade, que é quando Jesus traz para nós, entra pela porta estreita, porque tem quem tenta entrar, não consegue e continua enredado nas obsessões, vítima desse estado de coisa, porquanto vítima de si mesmo. Mas quando eu desejo muito e entro por esse caminho estreitoso, difícil, porque é uma subida íngreme, eu vou conseguindo fazer abreviações no meu processo, acelerações, e ao mesmo tempo eu vou conseguindo reharmonizações do meu ser. E às vezes até mesmo adoecimentos que eu precisaria viver se afastam de mim, porque eu me gabaritarei a pagar os meus débitos pelo trabalho no amor, ao invés de ser pela dor.
Por isso que, se nós considerarmos que alguém está numa condição desse tipo, normalmente quando já descambou para uma subjugação, para uma fascinação, nós aguardaríamos ansioso a favorável manifestação da natureza, enquanto aí há esperança do indivíduo conseguir se libertar. Porque quem de nós poderia dizer com matemática certeza se alguém vai deixar de reagir contra o mal ou vai fazê-lo? Se pretende o trabalho ativo ou o repouso? Sabemos que é uma obra no tempo, mas seja um pensamento, um gesto, uma palavra, um serviço elevado, é aproveitado. Então a gente tinha ali o exemplo daquela jovem que movimentava todas as possibilidades que ela tinha, todas as suas energias na defensiva, conseguindo conservar o equilíbrio da própria casa intacto, mesmo sob um assédio perverso. Enquanto que os outros estavam em condições orgânicas lamentáveis. Uma possessa desventurada ali entre eles tinha perturbações sérias desde o cérebro até os nervos sacros e lombares, demonstrando desorganização completa do centro da sensibilidade, além de relaxamento lastimável das motoras fibras. Igualmente, esse desequilíbrio perpetrava não só o sistema nervoso, mas em geral as glândulas e nos diversos mais órgãos. 2 dos outros obsidiados revelavam intoxicações estranhas no rim e no fígado. Um terceiro mostrava desequilíbrio singular no pulmão e coração, tendendo a cardíaca insuficiência, em conúbio com avançada pré-tuberculose. E nesse sentido que perceberemos que a tarefa é de cuidado, sementeira, vigilância e persistência. A gente não quebra grilhões de muitos ervos, não queima roupa. Nem edificaremos uma cidadela em um dia. É indispensável a gente ir desgastando as algemas malévolas com perseverança, com persistência, essa teimosia no bem, e praticar o nobre com evangélico ânimo. E nesse sentido que o desequilíbrio da mente pode gerar perturbações nas orgânicas células, por isso que a gente percebe que as obsessões, na sua maioria, se fazem acompanhar de característicos dolorosos muito. Porque as intoxicações psíquicas da alma levam às morbidades orgânicas. E nesse sentido que a jovem, firme na fé e resoluta, alcançara consideráveis melhoras, enquanto que os outros acabaram por voltar aí a atrair intensamente os invisíveis verdugos, porque houveram se habituado a essas influenciações, pelo aproveitamento escasso das benesses sobre ele direcionadas, derramadas. Por isso que, quando alguém dispõe a cooperar com a espiritualidade maior, em próprio benefício, decididamente colaborando na restauração de suas mentais atividades, regenerando-se à luz da renovada vida no Cristo, poderá esperar o restabelecimento da harmonia relativa do terrestre corpo. Agora, se eu rogo assistência do Mestre com os lábios, não abro meu coração à divina influência, não poderei aguardar milagres da colaboração
beneplatosa que vem dos bons espíritos. Porque eles vão nos socorrer, contribuir, ajudar, esclarecer, mas não poderão fazer improvisamento de recursos, cuja organização é exclusivo trabalho dos interessados. Nesse sentido que as mínimas viciações e as menores quedas ficam impressas na nossa consciência, na nossa alma, exigindo subsequente retificação. Que pode ser ali, na mesma hora, eu já vou retificar, ou pode ser depois. Por isso, gente, que pode ser assim um desvirtuamento mental insignificante, fugidio até, que quem está do meu lado não registra, mas se eu me permito essa infiltração, minha mente capta e grava aquilo. Por isso que ele vai trazer aqui esse termo, uma queda mínima, uma viciação menor. Isso vai ser cravado pela minha consciência e vai me exigir resolver, reparar, retificar. Por isso que aquele que se deixa empolgar pelo vicioso apego ao campo de sensação de ordem vária, contraindo débito e assumindo pesado compromisso, inclusive arrastando os outros companheiros nas menos dignas aventuras, estão forjando fortes laços para os dramas dolorosos das obsessões do porvir. Agora, isso tem a ver com as contraídas obrigações da minha consciência, das quais eu não serei exonerada. Nesse sentido, o fiel servo, ele não chora quando contempla a alheia desventura, nem fica observando impassivelmente a pretexto de não interferir no labor justiçoso. Tanto o doentio sentimentalismo quanto a correta frieza não edificarão o bem. O trabalhador bom é aquele que ajuda, mas sem fugir ao necessário equilíbrio, construindo todo o benéfico trabalho que esteja ao seu alcance, consciente de que seu esforço traduz a divina vontade. Por isso que vai ser trago aí essas assertivas enquanto o nosso organismo como um violino que foi entregue para o artista, que é o nosso espírito que reencarnou, que toma esse corpo para usar ele para deixar algo aqui, que espera que seja os bons frutos, que foi o que nós acordamos lá. Nesse sentido, é indispensável preservar o nosso organismo dos destruidores animáculos e defender ele contra ladrões rapinosos. Quando a gente tem a jovem que fez tudo para se guardar do mal, mesmo estando a cair sob os golpes dos perseguidores que impiedosamente lhe assediam o coração, ela tudo fez para manter minimamente a sua harmonia e com isso foi conseguindo sustentar gota a gota esse equilíbrio. Agora, como alguém que atravessa perigosa e longa senda sobre o abismo, confiante no Todo-Poderoso, ela tem recorrido à oração, sem solução de continuidade, mobilizou as possibilidades de que dispõe para não perturbar a ordem, porta dentro da alma, estudando a si própria. Ela tem a provação que a redime na própria tentação de que ela é vítima. Mas, com o silencioso heroísmo do seu trabalho, levou esclarecimentos aos perseguidores próprios, compelindo-os a disciplina e a meditação. É uma lutadora que soube preservar esse instrumento que a ela houvera sido entregue, confiado, e convertido em doutrinadora e instrutora dos verdugos, pelos exemplos de resistência
a sombra, transforma os seus adversários enquanto ilumina, tocheia a si mesmo. Então, diante de uma colaboração como essa, o problema da cura está facilitado altamente. Agora, os outros que não se acautelam para a defesa do corporal instrumento, não poderia ser dito o mesmo. Então, ainda mesmo que o organismo seja restituído ao possuidor legítimo, talvez eu não possa mais atender ao trabalho da harmonia, com exatidão mesmo de outro tempo. E nesse sentido vai implicar em sequelas que dificultam o trabalho que eu poderia realizar no bem. Então ele vai dar o exemplo aqui do Stradivarius, que é marcas de instrumento das mais famosas de corda no mundo, que mesmo sendo autêntico, ele não vai se fazer sentir com rebentadas cordas. Então, os casos das obsessões de todo porte apresentam naturais complexidades e, para solucionar cada um, não poderá ser prescindido do concurso dos interessados em direto. E mesmo sob a perspectiva de que os perseguidores viessem a se converter, que é o que houvéssemos comentado lá atrás, e que definitivamente se afastassem do mau caminho, mesmo depois de anos aí se viciando o organismo daqueles que lhes eram vítimas durante um tempo longo. Nesse caso, aqueles que houveram sido obsedados e ser viciados teriam o imediato restabelecimento do seu organismo? E vai ser respondido que quando verdugos antigos se transformam em amigos ansiosos de reparar o praticado mal, pode acontecer de conseguir, recebendo a ajuda dos superiores planos, a restauração da orgânica harmonia naqueles que lhe suportaram a influência desumana. Mas, na maioria dos casos, as vítimas não mais vão restabelecer a harmonia do corpo. Então, o indivíduo, nesse caso, vai ter a sua incompleta saúde até o sepulcro. E ele vai explicar que isso tem a ver com uma análise deficiente, enquanto o espanto de André Luiz com essa explicação de que aquele que foi ser viciado e obsedado, ele, ao ter desarmonias importantes, sequeladoras, vai com isso para o túmulo. Então, o mentor vai explicar que, mesmo que o perseguidor revele modificações, pode ser que a suposta vítima ainda não esteja convertida. Porque quando a gente fala de obsessão, não são unilaterais as dificuldades. O afastamento eventual do perseguidor nem sempre vai significar a extinção da dívida do obsedado. E em qualquer parte do universo, cada qual receberá de acordo com suas próprias obras. Por isso, gente, que quando nós falamos a questão de correr atrás da gleba que nos compete, de aproveitar o tempo e ocuparmos a nossa mente com o nobre, deixando que tantos frutos quantos consigamos na boa sementação, significará uma iniciativa que nós teremos de nos tornando redeadores do nosso próprio processo, comandadores do nosso barco, possamos então, quanto antes, fazermos as transformações morais que precisamos e irmos em busca desse aprimoramento. Porque se nós ficamos aquém desse esforço, poderão inclusive se instalar situações de desarmonia irreversíveis. Até mesmo se nós considerarmos que, se eu não der conta
de fazer esse caminho pelo amor, pela doação, eu vou ter que fazer pela dor, que poderá implicar um adoecimento com sequelas importantes. Por isso que, consumo na passagem da segunda multiplicação dos pães, que Jesus, ele houvera se compadecido da turba, porque já estava com ele há 3 dias e não comiam, e não queria despedir a população em jejum para que eles não desfalecessem no retorno. E nesse sentido que os discípulos questionando como que eles poderiam saciar turba tamanha, e Jesus interroga quantos pães haviam ali, eles vão dizer que 7 e alguns poucos peixinhos. Então ordena o recostamento à turba sobre a terra. Ao tomar os peixes e 7 pães, rende graças e, ao partir fazer a distribuição para as turbas, todos se alimentaram, saciaram e levaram das sobras os pedaços, inclusive as migalhas, nos mostrando que não podemos desperdiçar, 7 cestos cheios redondos. E os que houveram se alimentado ali foram 4.000 indivíduos, pelo menos. Pois ele despediu dessas turbas, houvera entrado no barco para se dirigir ao território de Magadã. Trazendo aí que quando eu, no meu esforço, entrego meus 7 pães e os meus peixinhos, ele pode fazer a multiplicação, porque às vezes eu estou no limite da minha resistência. Eu estou aí não permitindo que a tentação me submeta, sem que eu tenha me exaurido naquela luta. Mas Jesus, ao assistir, acompanhar esse meu esforço, ele faz a multiplicação, o milagre acontecer, pela minha fé, que eu cultivo. Por isso, gente, que em toda conversação e ocupação do nosso tempo, em qual sejamos induzidos a fazer o exame do comportamento de alguém submetido a malia censura, vasculhamos nosso íntimo, verificando se não haveríamos praticado iguais incorreções ou maiores no lugar desse que está sendo alvo desse mal. E em qualquer circunstância que estejamos, caso eu opte por queixar de alguém, eu vou estar me intimando automaticamente a fazer coisa melhor, viver no nível mais alto. Por isso que, por exemplo, quando nós consideramos a nossa atitude na caridade genuína, vai passar por aquela forma como eu sinto, porque é a partir disso que a ação nobre de fato acontecerá. Nesse sentido que quando nós tiramos de fato, como isso não vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos até a última gota e ouvimos os conselhos e os fazemos aplicação em nós mesmos, não preocupando em fazer isso para o outro, mas porta dentro da alma. E então conseguimos fazer isso, cair na terra boa e produzir frutos a pipocarem. Porque então nós, com aquilo que é nos oferecido pelo Cristo, conseguiremos usar isso na multiplicação bonosa.